O dia em que Santo Antônio pregou aos peixes. Como Santo Antônio estivesse pregando em Rímini, onde havia uma grande multidão de hereges, querendo saber como iria trazê-los à luz da verdade, procurava lutar contra os seus erros. Mas eles, os hereges, semelhantes a pedras devido à sua obstinação e endurecimento, não davam crédito às palavras do santo, e nem sequer se dispunham a ouvi-las. E então Santo Antônio, por inspiração divina, aproximou-se da foz do rio e começou, à maneira de sermão, a chamar os peixes da parte de Deus. Ó peixes, meus irmãos, vinde vós ouvir a palavra do Senhor, já que os infiéis fazem dela pouco caso. E logo naquela hora se reuniram diante de Santo Antônio tantos peixes, grandes e pequenos, como nunca por ali fora vista tamanha multidão, e todos eles punham a cabeça para fora d'água. Foi um grande espanto ver os peixes grandes andarem com os mais pequenos, e os pequenos sem medo nem perigo passarem por sobre as barbatanas dos maiores e permanecerem debaixo deles, quietos e seguros. Peixes de todas as espécies e qualidades corriam de um lado para o outro, à procura de seus semelhantes para com eles se juntarem. Assim como fica admiravelmente belo o campo quando está ornado e pintado com variedade de cores e figuras, assim eram as águas, coalhadas de peixes ali em frente a Santo Antônio. E era de ver os peixes grandes marcharem em grupos como se fossem cavaleiros, tomando seus lugares para assistir à pregação, e os peixes de meio tamanho ocuparem os lugares do centro, e como alunos de Deus, ali ficarem quietos sem fazer barulho, e os pequeninos achegarem-se mais ao santo, como se ele for o seu protetor, numa pressa tão grande como a de peregrinos que vão ganhar indulgências. Desta forma se dispôs o auditório para assistir ao inspirado sermão. Todos os peixes estavam à vista de frente para Santo Antônio, nas águas baixas os mais pequenos, adiante contra o mar os de maior tamanho, e os grandes ao largo onde a água já era funda. E assim, todos em ordem, começou o santo a pregar solenemente. Peixes, meus irmãos, muita obrigação tendes, de a vossa maneira, cantar louvores e render graças a Deus, nosso Criador. Deu-vos ele para morada tão nobre elemento, a água doce ou salgada, segundo a necessidade de cada qual. Do mesmo modo, preparou-vos um abrigo para fugirdes dos riscos das tempestades. E a água que vos deu é clara e límpida, a fim de poderdes ver os caminhos por onde andais e os manjares que haveis de comer. E é o mesmo Criador quem vos reparte o alimento necessário à vida. E lá na criação do mundo recebestes de Deus com a sua bênção o mandamento de vos multiplicardes. No dilúvio, quando fora da arca todos os animais pereceram, vós, sem defeito nem dano, fostes guardados como nenhuma outra criatura. E Deus dotou-vos de barbatanas e encheu-vos de vigor para vos poderdes mover a uma parte e a outra, segundo o vosso desejo. A vós se vos confiou o profeta Jonas para o guardardes e lançardes em terra são e salvo ao cabo de 3 dias. Quis Deus que fosseis vós quem oferecesse a nosso Senhor Jesus Cristo o dinheiro do tributo, já que ele, como um pobrezinho, não tinha meio de o pagar. Antes da ressurreição e depois, servistes de manjar ao Rei Eterno. Por todas estas graças, muito deveis louvar e bendizer o Senhor, pois dele recebestes tantos e tão singulares benefícios, como nenhuma outra criatura os recebeu. A estas palavras e semelhantes exortações, alguns dos peixes emitiam vozes, outros abriam a boca, e outros inclinavam a cabeça, louvando ao Senhor da maneira que sabiam. Ao ver a reverência dos peixes, com muita alegria espiritual, se alegrou Santo Antônio, e esforçando mais a voz exclamou: Bendito seja Deus para sempre, pois mais honra lhe dão os peixes da água que os homens hereges, e melhor ouvem a sua palavra os animais sem entendimento que os infiéis dotados de razão. E quanto mais pregava Santo Antônio, mais crescia a multidão dos peixes, e nenhum deles saía do seu lugar. A notícia do prodígio ajuntou-se o povo da cidade, além dos mencionados hereges, e foram-se todos aonde estava Santo Antônio. Vendo um milagre tão grande e singular, prostraram-se de coração compungido aos pés do santo, e rogaram-lhe que também a eles dirigisse um sermão.
E o servo de Deus, tomando a palavra, tão maravilhosamente pregou a fé católica que converteu os hereges ali presentes e confirmou na fé os que já eram fiéis. Depois disso, a todos despediu com grande prazer e bênção. E os peixes, após pedirem licença a Santo Antônio, gozando-se e alegrando-se com muitos gestos reverentes, foram embora para os diversos rumos do mar. O santo permaneceu pregando na cidade ainda por muitos dias e colheu grande fruto convertendo hereges e confirmando-os na santa fé católica.